Rapaziada, vocês viram a treta entre o Memphis e o Neto? E temos também uma nova proposta da Nike para o nosso Coringão. Então, vou fazer um vídeo 2 em 1 para vocês, tá? O Corinthians tá meio sem notícia aí e tal, mas vamos conversar um pouquinho sobre a proposta da Nike e também essa treta aí que tá agitando a internet hoje, né? Entre Memphis Depay e o glorioso craque Neto, né, rapaziada? Então seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva caso não seja inscrito para fortalecer. Vamos lá, rapaziada. Os vídeos do Corinthians normalmente ficam muito abaixo dos outros vídeos, isso me entristece muito. Então assim, quem curte o conteúdo, quem é Coringão, pô, dá o like, se inscreva, comente e tal, dá engajamento, porque realmente é muito triste você ficar fazendo vídeo pra uma torcida tão grande e a torcida não comprar a ideia do vídeo. Pô, isso é chato pra caramba, eu falo por mim, mas isso é análise de outros youtubers que eu troco ideia e tal, a gente tenta se ajudar aí, outros youtubers do Corinthians, né? Realmente assim é um mal que todo criador do Corinthians acaba passando, infelizmente, é muito chato, muito triste isso, tá? Então a galera que gosta aí, por gentileza, faça aí o hypar, o like e tal, que coisa, é tudo de graça, tá? É tudo rápido e isso ajuda bastante o criador, tá? Vamos lá. Hoje tá dando uma treta bem firme aí, porque o Memphis lançou um clipe, né? Ele lançou um clipe e determinado trecho do clipe, né, da música, fala exatamente assim: Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game, ou cada vez que menciono meu nome, suas contas estão sendo pagas. Esse é um trecho da música do Memphis Depay, da nova música do Memphis Depay, né? Por quê? Porque o Neto, ele vive criticando o Memphis, né? E algumas vezes com razão. Outro dia disse que o Memphis só veio pro Brasil pra fazer música, tem mais música que gols, que não sei o que tem, que não faz gols em clássicos e etc. E o Memphis resolveu aí citar o Neto na música dele, né? E hoje, no programa Os Donos da Bola, o Neto rasgou o verbo em cima do Memphis, cara. Abre aspas. Eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido e que todas as vezes que eu falo dele, continuo pagando as minhas contas. Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota. Eu não preciso de ninguém para pagar as minhas contas. Craque Neto continua. Quem precisa pagar as suas contas é o Corinthians. Eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de 6 milhões. Aumentou já se pá, né? Por quê? Porque eu sou fiel torcedor. Eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro para o Corinthians, eu pago. E tudo que o Corinthians usa da minha imagem, eu não cobro nada. Mas eu não preciso ganhar dinheiro falando de você, seu babaca. Só para encerrar mais uma estrofe, você é extremamente idiota quando fala isso, perdeu a noção do que é. Você está pensando que é quem? Quem quer comparar você comigo, meu irmão? Vai ter que comer muito arroz e feijão. Você ganhou o Campeonato Paulista, você foi medonho na Libertadores e na Sul-Americana, tá? E o Neto disse isso hoje e agora, tipo, na hora que eu liguei o computador para gravar o vídeo para vocês, eu dei uma zapeada e surgiu isso aqui, ó. Pá! O story do nosso glorioso Memphis Depay acabou de postar, cara. Coisa quentinha. Acabou de postar aí um story, claro, respondendo entre aspas aí, provocando ainda mais o glorioso craque Neto. Cara, assim, eu não sou muito fã do Neto. Eu gosto do Neto apresentador, tá? Eu gosto do Neto apresentador. Mas assim, foi um grande jogador na história do Corinthians, tá? Mas eu acredito que na cabeça do Neto ele foi mais do que realmente ele foi. Tá, na cabeça dele ele é muito maior do que, na minha visão, ele é pro Corinthians. Tem seu nome na história, é um dos grandes jogadores do Corinthians, sem dúvida alguma. Mas na cabeça dele ele tá uma prateleira, 2 prateleiras acima do que realmente, na minha visão, ele está. Mas o debate não é esse. O debate é que ele fez algumas críticas ao Memphis e eu concordo com as críticas. O Memphis realmente não jogou na Sul-Americana, o Memphis não jogou na Libertadores, na pré-Libertadores, que são os campeonatos que a gente precisava. Só que contrapartidas, o Memphis foi muito importante pro Corinthians no final do ano passado e conseguiu o objetivo do Corinthians ficar na primeira divisão.
Ele foi um dos pilares do Corinthians na reta final do campeonato. Isso justifica ele não jogar em 2025? Não, não justifica. Realmente a crítica do Neto é persistente. O Memphis ficou abaixo. Apesar do título do Campeonato Paulista, o Memphis não brilhou no Campeonato Paulista. Fez ali um outro gol, mas não é um cara que brilhou. Não fez um 2025 e não faz um 2025 igual foi 2024. Então as críticas do Neto, na minha opinião, são de certa forma 80% ali verdades, eu concordo, tá? E assim, cara, o Memphis, independente dele ganhar 6, 3, 4 milhões, 200 mil, a partir do momento que ele veste a camisa do Corinthians, ele tá sujeito a receber críticas, cara. Tanto do Neto, quanto da minha parte, como eu falei, dos outros criadores de conteúdo do Corinthians, a galera que faz pós-jogo, etc. A gente tá sempre opinando sobre os atletas, sobre a atuação dos atletas, seja boa ou seja ruim. Então o cara, ele tá sujeito a ter uma análise da torcida. Eu falo dos criadores, mas da própria torcida, que vai no estádio. Outro dia o Mateuzinho brigou com o cara que tava xingando ele, né? E acabou pegando mal até pro Mateuzinho, porque ele vai rebater todo mundo que critica ele, pô, ele vai, né, não vai vencer, né? Não vai vencer nunca, né? Então assim, rapaziada, faz parte, o cara não tá bem, faz parte as críticas. E aí, ao meu ver, o Memphis meio que deu uma sentida aí de citar o Neto da música, porque assim como o Neto, muitos outros criticam o Memphis e criticam o Yuri, critica todo mundo. E como eu disse, faz parte da análise. O cara que analisa futebol, que tem um canal de futebol, que tem um programa de futebol, ele faz o quê? Ele faz análise. E o torcida quer ouvir ali algo que realmente é verídico, uma coisa que realmente a torcida se identifique, tá? E ali o Memphis acabou não gostando de algumas críticas do Neto, cita o Neto na música, né? E aí o Neto responde. Realmente o Neto abaixa o nível, tal, porque realmente... mas assim, um errou aqui, o outro continua errando lá, o outro errou cá, e daí agora o Memphis posta o story, né? Provocando ainda mais o Neto e fica essa, né? Sua mãe não é homem, não sei o que tem, tal, não sei o que tem. E aí a vida tem que seguir, né, rapaziada? Enfim, como eu disse, o Neto fez as críticas. O Memphis não deveria ter citado o Neto, que depois baixou o nível, né? Xingou o Memphis, tudo, babaca, idiota, enfim, mano, otário. E aí o Memphis responde de novo, e aí vai ficar... Mano... Vamos falar de notícia boa, rapaziada. Hoje foi, entre aspas, também oficializado. A gente não tem acesso ao documento, nem as cláusulas, nem as entrelinhas e tal. Mas o GE publicou que o Corinthians recebeu uma proposta de renovação da Nike, com valores que podem chegar a 1,3 bilhão de reais. É bilhão que fala? 1 bilhão e 300 milhões, acho que é, né? O Felipe Moreira, que é meu professor de português, por favor, corrija se eu estiver falando errado, tá? 1 bilhão e 300 milhões de reais por 10 anos. Pode chegar a esses valores, como eu disse. A gente não tem acesso, a gente não sabe se isso é um valor fixo, se as chances de chegar a esse valor são grandes, que tem metas a serem batidas, enfim, a gente não tem acesso a esse documento. Então, por 10 anos, a Nike fez uma proposta, por 10 anos, que pode chegar a 1 bilhão e 300 milhões de reais. A proposta da Adidas, pelo mesmo 10 anos, é de 1 bilhão. Ou pode chegar a 1 bilhão. É por isso que eu falo. A gente fala com a opinião em cima do que é ventilado, mas ninguém tem acesso, né? Então assim, cara, minha opinião, qual que você prefere? Eu prefiro o que for melhor pro clube. Eu falei isso no vídeo de camisa que eu fiz antes de tomar strike. O tecido da Nike é um tecido melhor, na minha opinião. É questão de gosto, tá? O tecido da Nike eu acho um tecido melhor, só que as camisas da Adidas visualmente são mais bonitas, tá? Mas visando pro clube, o que seria melhor? O que pagar mais. O que pagar mais. Só tem também um parênteses aí, que também eu acho interessante a gente comentar. A Nike é a atual patrocinadora, a atual fornecedora de material esportivo do Corinthians é a Nike. Desde 2003, a Nike é a fornecedora. E aí, rapaziada, tem ali no final desse ano, tal, que é onde encerra o contrato, tem uma pequena, uma margem ali, como que se pode dizer? Não é uma cláusula, acho que é uma cláusula que se diz que a Nike poderia renovar automaticamente. E isso deu um certo imbróglio, porque a Nike, entre aspas, renovou por mais 3 anos e o Corinthians não concorda. Porque não foi a Nike transferiu o direito dela para outra empresa, tal. Então assim, o Corinthians alega que não aceitou, que não foi legal essa renovação de 3 anos de contrato, porque daí renovaria com valores defasados, né? Então assim, como o Corinthians briga na justiça para
como se diz, para cancelar, entre aspas, essa renovação, eu acho que seria interessante para o Corinthians manter a Nike. Porque se você fecha com a Adidas, os caras da Nike vão tentar, de alguma forma, conseguir algo em cima dessa renovação, vocês estão entendendo? Então, assim, como já tem a proposta da Nike, que aparentemente é mais valiosa, né? Os valores são maiores, seria até interessante, juntando o útil ao agradável, continuar com a Nike para evitar uma possível dor de cabeça no futuro. Porque se acerta com a Adidas, os caras da Nike vão até buscar até a última vírgula, até o último ponto ali para tentar ganhar alguma coisa em cima dessa pequena renovação aí que ocorreu e o Corinthians fala que não foi dentro da lei. Mas é só um parênteses que eu acho interessante a gente comentar, tá? Quanto a valor, tal que oferecer mais, eu acho que seria interessante para o Corinthians. A Nike, o Corinthians atualmente é o único clube brasileiro, né, que tem a Nike como fornecedor de material. Se eu não me engano, ano que vem parece que o Vasco fechou. É o Vasco que tem mais um clube que eu li na matéria. Enfim, mas atualmente seria uma perda muito grande para a Nike, né, o Corinthians. Eu acho que a Nike perde muito mais sem o Corinthians do que o Corinthians sem a Nike. Tá, não é sem clubismo nenhum, o Corinthians é gigante, é monstruoso, é nível mundial. Então a Nike perderia muito deixar de fornecer ali, né, a camisa do Coringão. Tá, galera? Giro de notícias do Corinthians, deixa o like, fortalece, se inscreva. Tamo junto, é nóis.